boa tarde. Começamos o nosso novo canal teórico, dia 19 de julho. Novamente, fico muito feliz com o retorno da minha residente, doutora Stephanie. Está mais magrinha, né? Fico muito contente de ver a Stephanie aqui de novo com a gente. Senti muita falta dela, acho que todos nós. E agradeço ela a gentileza dela apresentar o trabalho dela e o que ela for falar. Tá bom? A palavra, doutora Stephanie. Minha R1. R2, pois. Mas para mim é R1 eterno. Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu sou R2 de Medicina de Família. Hoje eu trouxe um caso de uma gestante com hiperêmese gravídica lá do meu setor do PMF Teixeira de Freitas. Antes de passar, eu vou dar só uma alusão ao caso. Uma gestante, hoje em torno de 15 semanas. Eu passo, professor. Pode deixar. Não, pode deixar que eu passo. Fique tranquilo. Em torno de 15 semanas de gestação hoje. Temos um caso um pouco complicado com ela. Por quê? É uma pessoa um pouco explosiva que antes dela ser gestante já tinha o relato no prontuário, no Prime, né, no antigo Prime, de uma médica que era do meu setor, dizendo que não atenderia mais ela apenas em caso de vida ou morte por conta dessa dificuldade de lidar com ela. Então já é uma paciente que eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas acolhi, atendi. E aí antes de eu entrar de férias, né, nós descobrimos que ela estava grávida. Na minha ausência, quem atendeu ela foi o Dr. Antônio, meu preceptor, que ela veio com relato de vômitos incoercíveis, alimentares e biliosos, que não melhoravam com Dramin, não melhoravam com outras medicações que ela fez uso, acho que fez uso de Plasil também, e tentou um Dancetrona, também não melhorou, e não sabia mais o que fazer, não estava conseguindo se alimentar. O Dr. Antônio encaminha ela para o alto risco, com o diagnóstico de hiperêmese gravídica, porém o alto risco devolve ela para a gente, com a justificativa de que ela não tinha critérios de gravidade, que os exames de sangue dela estavam normais e que não tinha mais o que ser explorado lá, que ela poderia ser conduzida pela clínica da família. E esse caso me deixou muito curiosa em relação à hiperêmese gravídica, né? Como que a gente faz o diagnóstico de hiperêmese gravídica? Existe como a gente... Quais são as etiologias? Por que dá em mim e não dá na Bruna? Por que isso acontece? Então eu fui pesquisar sobre isso, achei que era interessante trazer aqui. E aí eu descobri uma entidade chamada Náuseas e Vômitos da Grávida, ou da Gravidez, chamado NVG. Ele antecede o diagnóstico da hiperêmese gravídica. Tem uma prevalência de 85% em todas as gestantes, sendo que 25% dos casos é exclusivamente de náusea matinal, né, morning sickness, e o restante, graus diferenciados de êmesis e náuseas. O período de incidência maior de náuseas e vômitos na gravidez é entre 5 e 9 semanas, que ocorre em mais de 90% das gestações e vai reduzindo progressivamente, né, tornando-se ocasional depois de 20 semanas. Então já temos um primeiro spoiler. Além de gestante que chega pra gente mantendo o quadro de náuseas e vômitos, né? Eu tive um caso desse, que acabou de parir. A gestante, ela iniciou a gestação, iniciou o pré-natal já com uma queixa de náuseas e vômitos. Não era hiperêmese gravídica. E aí persistiu até 41 semanas a náusea dela. Então eu percebi que eu deveria inclusive ter pesquisado mais coisas, a gente vai entender por quê. E quadros mais graves de vômitos nas gestantes, né, que a gente chama de hiperêmese gravídica, respondem por 1,1% de todos os quadros das NVGs, né, que são as náuseas e vômitos na gestação. Ainda falando sobre a parte epidemiológica, o maior risco de desenvolver as NVGs e suas formas graves estão em mulheres com história de NVG em gestação anterior, obesas, com irmãs ou filhas que apresentaram NVG e no líparas jovens.
Isso aqui foi um dado que eu encontrei. Eu até discuti com o Dr. Antônio sobre isso. Nós achamos altíssimo, né, que a mortalidade materna por náuseas e vômitos é inferior a 1 para 10 mil nascimentos vivos. No documento que eu tirei isso, ele usa como se isso fosse um dado muito pequeno, sabe? Tipo, é menos do que 1 para 10 mil. Mas se a gente for botar num macro, é muita gente que acaba falecendo, né, indo a óbito por conta desse quadro. E aí eu fui estudar por quê, né? Por que ocorrem as náuseas e vômitos na gravidez e a hiperemese gravídica? E eu vi essa frase no manual que eu tirei todo esse trabalho, que se chama, que fala entidade nosológica complexa com base etiológica multifatorial. E aí vem a primeira teoria de por que eu teria hiperemese gravídica ou náuseas e vômitos na gestação e Bruna não. Temos a primeira seria a teoria endócrina, seria da gonadotrofina coriônica. Seria, né, um embasamento é que o pico de gonadotrofina coriônica coincidiria com essas semanas, né, entre a 7ª e a 10ª semana de gestação, que também é o período em que a gestante tem mais náusea e vômito. Então ele atrela uma coisa a outra. Fala que se o pico de gonadotrofina é nessa semana e nessa semana tem o pico da ocorrência de náuseas e vômitos, então a causa poderia ser a gonadotrofina coriônica. Aí ele fala aqui, as náuseas e gestação são mais frequentes e mais graves entre gestantes que apresentam situações com aumento das concentrações de gonadotrofina coriônica. Então a gente tem um dado importante, sólido, né? Por exemplo, pacientes com gestação múltipla, que tem a gonadotrofina coriônica mais elevada, tem mais chances de fazer NVG, doença trofoblástica gestacional, gestantes com fetos do sexo feminino e gestantes com fetos portadores de síndrome de Down. E aí vem a pergunta, então por que a NVG não ocorre na totalidade das gestantes? E eles explicam que existe diferentes isoformas da gonadotrofina coriônica. A que eu produzo não é a mesma que a Bruna produz. E aí, por isso, teria essa diferença. Ela teria a doença e eu não. O segundo fator da teoria endócrina seria da progesterona e do estrogênio, né, que eles reduzem o tônus da musculatura lisa e reduzem também a atividade peristáltica de todo o organismo, causando distensão intestinal, que seria um fator de náusea e vômito na gestação. Outro fator seria os hormônios tireoidianos, porque observou-se que na gestante, um estudo que fizeram, há um hipertireoidismo transitório, que depois volta ao normal. E que esse hipertireoidismo transitório, que daria alteração na função tireoidiana, seria encontrado em até 70% das mulheres com náuseas e vômitos na gestação. Então, assim, eles também fazem uma relação de causa e efeito. Mas quase todas são assintomáticas, ou seja, na questão do hipertireoidismo, elas são assintomáticas. Então, também é um porém, assim, a gente não pode afirmar com toda certeza que seria hormônio tireoidiano. E também tem a da leptina, que foi feito um estudo que mostra que há um pico de leptina durante a gestação, nesse período em que as mulheres apresentam náuseas e vômitos, e que ela também poderia ser uma das causadoras. Então, a gente já tem a teoria endócrina. Pode falar. Quer falar? Você vê como é que a gente aprende as coisas, né? Eu nunca ouvi falar no hormônio leptina. É um hormônio, tem a leptina e a grelina. São dois hormônios que fazem as funções de fome no nosso organismo. Saciedade e fome. Leptina, fome, grelina, saciedade. Que bom. Eu acho que eu tenho bastante leptina. A segunda teoria seria a teoria da infecção pelo H. pylori. E aí foi feito um estudo que mostra que 95% dos exames histológicos das mucosas das gestantes com náuseas e vômitos na gestação são positivos para o H. pylori. Então teria uma associação, inclusive, entre a carga bacteriana e a intensidade dos sintomas.
E aí foi feito um estudo norueguês que observou que a infecção materna pelo H. pylori incidiu 3,3 vezes mais em gestantes com NVG. E o número de gestantes que são portadoras da infecção e não apresentam NVG indica que o HP também não consegue isoladamente explicar todos os casos de NVG. Isso. Ele fala, então, o que ele quis dizer? Que, então, na gestante que apresenta H. pylori e não apresenta os sintomas, como é que seria essa justificativa? Não teria justificativa, então. Então, o H. pylori também não seria um fator causador de NVG. A terceira teoria é a teoria genética, que fala que se minha mãe, minha avó, minha bisavó tiveram hiperêmese gravídica, náuseas e vômitos, muito provavelmente eu vou ter também. O risco é 3 vezes maior se a sua mãe também apresentou essa complicação. Mas falta de estudos que identifiquem quais são os genes responsáveis por essa alteração e em que parte do genoma essas alterações podem ser identificadas. Então, essa teoria também não se justifica completamente. Então é bom a gente fazer uma anamnese, né? Porque aí você vai casar com uma mulher que a mãe e a avó vomitavam muito, você vai tentar pedir a ela para dar um tempo não engravidar, né? Ou ter precaução, né? Pelo menos. A quarta teoria é a teoria psicogênica. E aí eu vou... Porque eu tirei do estudo, eu não lembro exatamente o que está escrito. É mais falando que a parte psicológica, né, estaria envolvida na formação, no desenvolvimento dos náuseas e vômitos. Então, assim, historicamente já foi especulado que as NVGs poderiam ser a manifestação de uma doença psicossomática na qual o processo emético seria a forma de exteriorizar esses conflitos intrapsíquicos. Já foi postulado que as NVGs seriam a manifestação subsequente da gestante rejeitar uma gravidez não desejada. Isso aí já foi postulado no passado. Porém, em estudo desenvolvido na Noruega, mostrou que a angústia e a depressão seriam mais efeitos do que causas da NVG. E aí ele fala, né? Ele fala de alguns efeitos estressantes na vida da gestante que poderiam causar NVG, né? Gravidez não programada, a rejeição à maternidade, a rejeição ao pai, a imaturidade emocional, o temor de ganho de peso, as situações de violência, a pobreza, a busca de compensações, a insegurança, as limitações financeiras e a estabilidade no emprego. Essa minha gestante que hoje está apresentando hiperêmese gravídica, ela se encaixa em algumas desses fatores todos aí. E aí a gente vai para o prognóstico, né? Temos alguns fatores predisponentes das náuseas. Isso em qualquer pessoa. Seria a insuficiência da cárdia, que é aquele componente do esôfago, né? O hipertireoidismo e a dispepsia. A gravidade dos vômitos na gravidez tem influência no comprometimento sistêmico, com reflexo direto sobre as funções hepáticas e renais. E aí, eu deveria ter feito até um esquema, mas eu preferi botar assim, com a piora dos vômitos e sem correções dos desvios metabólicos já instalados, corre-se o risco de que o comprometimento afete o sistema cardiovascular, causando arritmias e o sistema nervoso central. A espoliação vitamínica e de aminoácidos, precursores da formação dos neuromediadores, predispõem ao aparecimento de alterações comportamentais e neurológicas, de intensidades variadas, até mesmo ao aparecimento de encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, que resulta da falta de ingestão ou da falta da absorção de nutrientes, principalmente de vitamina B1, que é a tiamina. Aí também tem outros fatores, a falta de tiamina com a ingestão continuada de carboidratos, componentes também, nistagma, marcha táxica, paralisia do olhar conjugado e a confusão mental. Já nas hipóteses de hiperêmese gravídica, né, ao prolongamento do período de exposição da placenta e do feto a essas faltas todas de nutrientes e componentes do nosso sistema e aos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos. Então, eleva a taxa de trabalho de parto pré-termo, prematuro, de crianças pequenas para idade gestacional, PIG, e baixo peso ao nascer. E aí a questão de fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, né? Entender a intensidade das náuseas, se teve redução do aporte alimentar, da ingesta de água, se teve perda de peso, se teve redução do volume urinário,
Se o início da náusea foi após o primeiro trimestre, depois eles botam assim que até as 15 semanas é aceitável, depois não mais, tem que investigar. E do ponto de vista obstétrico, se teve sangramento genital, aumento uterino além do esperado para a idade gestacional e alguns diagnósticos diferenciais, que seria a doença trofobástica gestacional e a gestação múltipla. E aí vem os exames que a gente tem que pedir para toda paciente gestante que apresenta náuseas e vômitos na gestação. A gente ainda não está falando de hiperêmese gravídica. Então chega uma gestante comum para você, ótima, sem diabetes, sem pré-eclâmpsia, sem nada, vomitando muito, mas ainda não no grau de hiperêmese gravídica. Tem que pedir hemograma, sódio, potássio, sorologias, que a gente já pede para todos. Testes de função renal, testes de função hepática, amilase, TSH e T4 livre, sumário de urina e urocultura. A ultrassonografia que também a gente pede com frequência para descartar doença trofobástica gestacional, gestação gemelar e pesquisa de aneuplodia, já que a gente viu que a síndrome de Down é um fator que também pode causar náuseas e vômitos na gestação e hiperêmese gravídica. E aí, uma coisa interessante que eu vi aqui, que uma indicação seria pedir endoscopia digestiva alta e pesquisa de H. pylori, ou seja, endoscopia com biópsia, para essas pacientes, já que existe essa teoria do H. pylori causando náusea e vômitos na gestação. Mas ele bota um porém, que é um exame invasivo, é um exame caro, que tem que ponderar para qual gestante você vai pedir endoscopia ou não. Então, deveria ser pedido para casos refratários ao manejo convencional e pacientes que estendem náuseas e vômitos até, estendem ao segundo trimestre da gestação. E aí, a sua paciente não teve melhora. Vamos falar ainda do tratamento, mas assim, não teve melhora, se tentou de tudo. Às vezes pode ser necessária a avaliação do neurologista com punção licórica e estudo por imagem. Aqui ele fala que não é, o estudo do líquor não é apenas para ver alguma infecção, e o exame de imagem não só para ver formações expansivas, mas também para ver o risco de evolução de encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. E aí aqui muita coisa escrita, mas não vou ler tudo não, só para a gente saber, né? A presença de náusea no terceiro trimestre geralmente decorre de problemas hepáticos, das vias hepáticas, de descontrole metabólico ou de processos hipertensivos gestacionais graves, a exemplo da pré-eclâmpsia. E tudo isso daqui são diagnósticos diferenciais que podem causar náuseas e vômitos de gestação. Por exemplo, infecções, ouvido, otite pode causar náuseas e vômitos de gestação. Nunca eu ia pensar nisso. Entre outras coisas, úlcera péptica, a gente pensa, infecções de vias hepáticas, pancreatite, uremia, e tem outras coisas, por exemplo, hipertensão intracraniana, hidrocefalia, neoplasias, abscessos, infecções meningíticas, malformações, hemorragias, afecções desmielinizantes, distúrbios alimentares de restrição como a bulimia ou anorexia, labirintopatias e doenças psiquiátricas. Então, isso tudo aí é diagnóstico diferencial. E aí eu trago uma tabela que é Pregnancy Unique Quantification of Emesis, determinação da gravidade de NVG. É uma tabela que eu acho que a gente tem que ter no consultório, que fala se a pessoa, a gente consegue diferenciar se a pessoa tem hiperêmese gravídica ou não. Qual é a gravidade disso? Então, por exemplo, por quanto tempo se sentiu nauseada nas últimas 24 horas? Se a pessoa diz que ficou mais de 12 horas nauseada, ela já marca 5 pontos. Quantos episódios de vômito apresentou nas últimas 24 horas? Nenhum? 1 até 3? Quantos momentos observou intensa salivação e esforço de vômito nas últimas 24 horas? Aí a classificação, pontuando, menos de 6 significa uma forma leve, entre 7 e 11 uma forma moderada e mais que 12 uma forma grave, seria a hiperêmese gravídica. E aí a gente entra no tratamento não farmacológico das náuseas e vômitos de gestação. Apoio psicoemocional, orientar que essa gestante não está sozinha, que ela
tem o apoio da equipe, chamar essa família para perto, entender que é um processo às vezes comum da gestação, às vezes não, às vezes patológico. Eu achei engraçado, Gloria, algumas manifestações devem ser evitadas. Por exemplo, falar para a gestante, né? Fique tranquila que isso é normal. Enjoar na gravidez é um bom sinal de evolução gestacional. Na família, todas as mulheres enjoam. Então, tipo, essas frases, às vezes, não são de conformismo, não ajudam em nada, não agregam. Medidas alimentares e mudanças nutricionais, né? Aí ele fala ali, o maior tempo de esvaziamento gástrico, menor produção e escoamento biliar, menor tolerância ao jejum prolongado, e muitas outras alterações levam a gestante a ter que adotar dietas mais leves, menos gordurosas e intervalos menores, como também evitar a ingestão de líquido nas primeiras 2 horas do dia. E aí tem as terapias não convencionais ou complementares, acupuntura, aromaterapia, suplementar vitamina, né, piridoxina, tiamina. Achei muito interessante a ingestão de gengibre, também diminui as náuseas, entre outras coisas. Isso aqui para gestante leve, né, naquele negócio PUC leve. E a gente entra no tratamento farmacológico, né? Não sei se o Dr. Jefferson vai concordar comigo, que eu lembro que tem bromoprida, por exemplo, é uma coisa que ele não gosta. Mas a indicação primária, né, é um dancetrona. A gente pode fazer 4 ou 8 mg de 8 em 8 horas. Segunda opção, metoclopramida. Só que ali a gente vê, não foi testado a segurança no neurodesenvolvimento do concepto. Então, já né, fica mais assim. Então, vamos preferir um dancetrona. Meclizina, o doutor... Como é que é o nome lá do médico do pré-natal de alto risco? O Rodrigo adora meclizina. Então, é uma opção dele. Meclizina. E aí a gente entra, né, na estrela da noite, que é a hiperêmese gravídica. Se você tem uma gestante que naquele protocolo PUC da gravidade, você obrigatoriamente tem que fazer um exame laboratorial e complementar severo nela. Tem essa lista de exames para pedir, gasometria, 1 milhão de coisas, ultrassom. Aí aqui, é o que se espera. Aqui é o exame e aqui é o que se espera no resultado do exame da paciente com hiperêmese gravídica. Então, por exemplo, ultrassom abdominal é para fazer um diagnóstico diferencial. Ultrassom pélvico para fazer diagnóstico de gestação múltipla ou doença trombótica gestacional, que são causas também de NVG e hiperêmese gravídica. Então, fica aí a tabela. E aí, a hiperêmese gravídica, eu estava estudando, ela tem 4 fases. A hiperêmese gravídica, num contexto geral da minha pesquisa, eu vi que quase todo o manejo da hiperêmese gravídica é feito na internação hospitalar. Não é feito em casa. Porém, a paciente passa por essas fases até chegar, né, podendo chegar na fase mais severa. Tem a fase de desidratação, náuseas, cialorreia intensa, vômitos fortes, diminuição do turgor, da elasticidade da pele, olhos encovados, mucosas secas e pegajosas, língua áspera, hematócrito pouco aumentado, taquicardia, hipotensão e hipotermia. Depois ela passa para a fase metabólica. São os distúrbios nutricionais, alteração da função hepática, cetoacidose, cetonúria, hipoalbuminemia, hiponatremia, hipopotassemia, hipoglicemia, hipotermia e torpor. E aí existe a fase neurológica, o comprometimento oftálmico, lesões retinianas, alterações neurológicas, hiporreflexia, dor à palpação das panturrilhas e coxas. E aí eu achei muito interessante isso daqui, né, ele é um quadro que antecede o acometimento encefálico, que é irreversível em 1 semana. E esse intervalo entre a normalidade e ainda não comprometer totalmente o sistema nervoso se chama intertício crítico de Bricket. E aí ele fala que a interrupção da gravidez deve ser feita imediatamente. E a última fase seria a fase da síndrome da encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, que o paciente já está, né, aí ele bota trata-se de uma encefalopatia amoniacal caracterizada por instabilidade hemodinâmica de difícil controle, alucinações e coma. O quadro é irreversível na maioria das vezes.
E aí ele fala, né, o tratamento da hiperemese gravídica deve ser multidisciplinar e em ambiente hospitalar. Então ele orienta internação para controle de peso e diurese, correção dos tubos hidroeletrolíticos. Isso aqui é muito importante, porque eu acabei de ver, vi agora de manhã, uma gestante minha, outra está com queixa de náuseas, e aí foi orientada na consulta. Ela estava tomando ácido fólico e sulfato ferroso. Ela foi orientada a tirar o ácido fólico. Aí eu fiquei, como? Peraí. Então, tipo, é para manter o ácido fólico e, em caso de náuseas, vômitos de gestação ou hiperemese grave, tirar o sulfato ferroso e continuar acompanhando o hematrócito do paciente. Apoio psicológico, alimentação, jejum por 24 a 48 horas ou até estabilização do quadro, hidratação venosa e reposição iônica. Medicamento, a mesma coisa só que agora venosa, né, porque a paciente está internada, ondansetrona, metoclopramida, fala da reposição de vitaminas do complexo B, B1 e B6, piridoxina e tiamina, ao contrário, né? E aqui ele fala, os quadros de comprometimento neurológico severo, com a psicose de Korsakoff, botei errado, devem ser medicados com doses altas de corticoides, além de outras medidas de controle metabólico. Esse aqui é um mapa que eu achei, não sei se dá para ver direito, um mapa da SANAR que resume tudo que eu falei. As prováveis etiologias, atuação da gonadotropina coriônica, infecção por Helicobacter pylori, aumento do estrogênio, aumento da progesterona, elevação do TSH, causas psicológicas, o tratamento, quadro clínico e o diagnóstico. Toda a minha apresentação foi retirada desse guia, série de orientações e recomendações da Febrasgo, EMES na gravidez. Recomendo a todo mundo que pegue, tem PDF no Google. É isso. Parabéns, Stephanie. Muito boa apresentação, aprendi bastante. Alguém queria fazer algum comentário, ou alguns comentários aí sobre hiperemese gravídica? Eu atendi uma paciente há uns anos atrás que tinha uma hiperemese gravídica e vomitava sem parar durante a gravidez, e ela era hipertensa e usava hidroclorotiazida dentre os antihipertensivos. E como ela vomitava sem parar e tomava esse remédio, ela teve uma crise convulsiva. Bruna, o que você pensa numa causa principal que essa doente possa ter tido para ela ter tido crise convulsiva? Não. Hipocalemia não dá crise convulsiva, dá arritmia no coração, mas crise convulsiva não. É um distúrbio hidroeletrolítico. Qual distúrbio hidroeletrolítico vocês pensariam que essa paciente possa ter sido a causa da crise convulsiva? Hiponatremia. Então, quer dizer, ela já usava a hidroclorotiazida, que já expolia sódio, troca na bomba de sódio pelo potássio. Mais a perda do sódio pelo diurético e mais pela quantidade de vômito dela, caiu o sódio dela abaixo de 127, era em torno de uns 112, baixíssimo. Tá chovendo, né? E aí foi a causa da gente tratar. Vocês têm ideia de como tratar, fazer a reposição e qual é o dano cerebral grave se você... Bruna deve saber isso. Então eu queria que Bruna falasse um pouquinho disso. Não precisa dar uma aula específica, eu sei que tem fórmulas, tem isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não pode passar de 10 a 12 miliequivalentes nas 24 horas.
Isso mesmo. Então não adianta o médico ficar nervoso de pegar esse 112 e jogar ele lá para 137, porque pode fazer uma desmielinização osmótica, que é isso que a Bruna está falando. Chama mielinólise pontina central. É uma isquemia na ponte e o doente pode ficar tetraparético. Eu já vi vários. Então, a reposição de sódio não pode ou não deve ultrapassar 10 a 12 miliequivalentes por 24 horas. Então, se ela está com 112, você tem que chegar ali nos 120, por aí, no outro dia aumentando vagarosamente até você conseguir chegar na dose do sódio ideal. Se você puder não retirar o diurético, é melhor, porque ele expolia o sódio. Não é isso? Então, qual é o único diurético que você pode usar, poderia usar para tratamento de hiponatremia? Vocês têm ideia? Lasix. Lasix é o único diurético que não expolia o sódio. Ele não faz a troca da bomba, ele joga o potássio para fora. Mas ele consegue reter o sódio. Então, em doentes com hiponatremia, você pode usar doses baixas de Lasix. O Lasix é indicado no tratamento de hiponatremia severa. Os outros diuréticos, todos os outros, tricíclicos não, tem um nome que agora me faltou, mas tiazídicos, né? Hidroclorotiazida, Indapem, essas coisas, todos eles expoliam o sódio. A furosemida é o remédio que você pode usar. O tratamento de escolha para hiponatremia é o quê? É você retenção de líquido, é você desidratar o doente. Não adianta você, na hiponatremia, tem gente que está com sódio muito baixo, bota lá 2 litros de cloreto de sódio. O que vai acontecer? Vai diluir mais o sódio. Porque uma das causas também de hiponatremia é a diluição. Então você tem que fazer o contrário, você tem que secar, entre parênteses, botar pouco volume nas 24 horas, pode associar o Lasix, vai desidratar o doente e você vai conseguir subir um pouquinho. Você tem uma fórmula, que de cabeça eu não tenho, pode ser que Bruna tenha, mas qualquer um pode ter isso, tem uma fórmula que tem para como você vai calcular essa reposição. O ideal é que esse doente possa estar, tem que estar hospitalizado, e você a cada 6 horas fazer uma dosagem do sódio, pelo menos 12 horas, você vai repondo, daqui a 12 horas você vai vendo e controlando quanto que está. Se você, pela sua reposição, observar que está subindo muito rápido, você começa a diminuir as coisas que você está fazendo, para não deixar esse doente passar de 10 a 12 miliequivalentes nas 24 horas. Não sei se vocês entenderam bem isso. Isso é muito comum eu ver em hospital hoje e sempre. Causa de crise convulsiva por hiponatremia. O sódio abaixo de 127 é o risco maior. Guarda esse número, 127. Às vezes você está no hospital, ou está em algum local, você vê um sódio 132, 130, não deixa ninguém nervoso em relação a isso. Mas sódio abaixo de 127, você já tem que ter preocupação desse doente fazer uma crise convulsiva e aí as coisas vão piorar para ele. Tá certo? Então eu vi uma doente que tinha uma hiperemese gravídica, vomitava horrores, e também já vi um doente que estava fazendo preparo para colonoscopia. Estava também com uma diarreia volumosa e tomava diurético. Então vocês têm que tomar cuidado, quando você vai pedir uma pessoa dessa que vai fazer preparo para colonoscopia e toma diurético, ele joga muito sódio para fora. Então ele pode naturalmente fazer uma hiponatremia, que é uma doença grave. Acho que a aula foi ótima, aprendi bastante. Sugiro que você engravide sem... Hein? Você está com uma carinha de grávida, Stephanie. Então,
Então, ela já vai começar a vomitar hoje, né? Então, olha aí, ó. Ela já tá vendo? Já falei que ela tá com carinha de grávida. E vomitando, já fez teste para gravidez? Não. Ah, então aí, tá. Vê como é que o médico acerta as coisas, né? Eu olhei para ela, ela olhou e já falou que já fez. Não tá não, né? Então tá bom. Então é isso.